Então, pessoal, vamos agora dar um exemplo de como seria um atendimento com a radiestesia. No caso, precisamos de um testemunho. Aqui pode ser uma foto 3x4. Vou dar um exemplo básico assim, de uso do gráfico com as formas, né? Primeira coisa que você vai pegar é pegar esse testemunho e colocar ele no decágono. O decágono, ele serve no gráfico decágono. O decágono, ele pode estar numa forma, ele pode estar num tamanho na folha A4, mas ele tem que estar de uma superfície rígida, ou seja, ele tem que estar ou emplastificado, ou então ele pode ser em cobre, ou então impresso numa placa de PVC. Quanto mais potencializado com cobre, mais forte ele será, mas ele também serve impresso e emplastificado numa superfície branca, tá? Então, eu vou deixar dentro do decágono esse testemunho e eu vou perguntar para o pêndulo quanto tempo. Primeira coisa que eu vou fazer é desimpregnar ele, né? Proteger, tirar qualquer informação negativa desse testemunho. Quanto tempo eu devo deixar no decágono? 1 minuto? 2 minutos? 3 minutos? 4 minutos? Mais de 1 hora? 2 horas? Ok. Tem que deixar 2 horas dentro do decágono. Depois eu pergunto, é necessário eu colocá-lo no desimpregnador? Não. Não é necessário colocar, depois de colocado no decágono. O decágono, ele potencializa a energia desse testemunho, traz mais a energia do que eu quero, para quem eu quero, só a essência desse testemunho. E aí, o desimpregnador, ele tira qualquer energia negativa, qualquer energia, ele protege, ele limpa cristais, ele é empregado na cura. Então, muitas vezes ele serve para, depois do atendimento, você verificar qual gráfico você deve colocá-lo e por quanto tempo. Então, ok, já deixamos ele no decágono, ele já ganhou essa energia extra que precisa. Então, vamos verificar a energia de vida na escala de Boves desse testemunho. Qual é a energia de vida desse testemunho? Então, o pêndulo vai jogando, né, para a direita, e aí você vai seguindo com o pêndulo. Deu aqui aproximadamente 9.200 Boves. Ok, está acima de 6.500, está no padrão legal. Então, próximo passo um exemplo que eu dou aqui, é de verificarmos qual usar ele junto com a tabela, do gráfico de chakras, para que possamos verificar qual é para a gente poder verificar qual é a variação dos chakras desse testemunho. O primeiro chakra está normal, sim ou não? O primeiro chakra, ele está normal, sim ou não? No centro, ele está normal. Se ele virar para a esquerda, o primeiro chakra se encontra normal. O segundo chakra está normal, sim ou não? Aí ele vira um pouco para o negativo, ele está perdendo 30% de energia. O terceiro chakra está normal, sim ou não? O eu, ele está ativo em 50%. Ele está hiperativo. O ideal é que os chakras fiquem neutros. Essa é só uma das tabelas possíveis para verificar os chakras, ok? O cardíaco está normal, sim ou não? Na verdade, eu estou fazendo isso aqui, mas nem é necessário. Eu posso só perguntar verbalmente. Isso é para ficar mais visual, tá? O chakra laríngeo está normal, sim ou não?
Ele está hiperativo em 10%. Ok. O sexto chakra está normal, sim ou não? Está perdendo 10% de energia, mas beirando a normalidade. O sétimo chakra está normal, sim ou não? Ok, se encontra normal. Então, como no outro vídeo que eu já dei o exemplo, podemos fazer o equilíbrio desses chakras com as pedras, com o testemunho. Coloca-se o testemunho no local, pode ser uma foto 3x4. Coloca-se o testemunho e os cristais na cor respectiva e pergunte ao pêndulo quanto tempo esses chakras devem ficar. Então, uma outra forma também, esse aqui é o relógio, esse é o relógio, é um dos relógios radiestésicos, que tem a data, o mês, o ano, a década, e tem o outro que é o gráfico simples, que você pode escrever num papel de 1 a 24 e ali você vai perguntar quantas horas deve ficar tal situação. Esse aqui é para saber se tem alguma origem nociva. Esse aqui é para saber se tem alguma origem energética nociva que está afetando. Não tem nenhuma energia nociva afetando essa pessoa desse testemunho. Essa aqui é uma outra forma é um outro biômetro, né? É uma outra forma da escala de Boves, onde eu também posso verificar qual é a energia de vida que está nesse testemunho. Ele está apontando o mesmo que a outra escala apontou, um pouquinho mais de 9.000 Boves. Esse outro gráfico é para poder verificar o estado psíquico que esse testemunho está no momento. Vamos ver qual o meu estado psíquico. Tem vários estados psíquicos. Às vezes ele está vibrando com a esperança. Então é um bom estado mental. Uma outra forma também de verificar se existe, podemos perguntar se alguma dessas origens psíquicas nocivas, se tem alguma coisa dessas aqui afetando. Então, é uma análise muito profunda, uma análise muito fina, está sendo enviado no material muita coisa legal que abre para vários campos de pesquisar para chegar. Ó, vamos ver se tem. Não, nenhuma dessas ondas nocivas estão afetando essa pessoa. Esse aqui é para poder verificar se tem algum órgão sobrecarregado energeticamente ou com vazio de energia. Então vamos ver. Está dando que a mente está sobrecarregada. Então, ó, aqui a gente já pegou. A mente está dando sobrecarregada. Então, a gente pode pegar uma tabela de estado psíquico e verificar se, por exemplo, se está sobrecarregando algum órgão. Não deu nenhum órgão, então é estado psíquico. Vamos ver qual é o estado psíquico. E aí, na sequência, a gente pode pegar até, se a pessoa trabalhar com ela, pode até trabalhar com a escala de florais de Bach. Então vamos colocar esse testemunho aqui, a foto ficaria aqui no centro, mas como sou eu mesmo o dono desse testemunho, então eu pergunto ao próprio pêndulo qual é o floral de Bach que eu preciso. E aí eu vou ensinar a fazer o floral de Bach com o próprio testemunho, com um testemunho e um gráfico, que pode ser inclusive enviado à distância. Então aqui para mim, olha, ele está apontando
que eu preciso de tomar o Estrela de Belém. E assim, ou eu vou procurar um homeopata, alguém que trabalhe com florais para preparar para mim, ou energeticamente eu mesmo posso prepará-lo. Então, para fazer um estudo da casa, por exemplo, posso verificar, perguntar se tem alguma onda, alguma dessas ondas, ou o que se trata, que está, aqui na geobiologia, está falando da onde está vindo sensações negativas. Não, nenhuma. Não está vindo nem de estátua, nem de instrumento musical, nem de joias, nem de louça, nem de foto, nem de rei de Hartmann. Não tem nenhuma energia telúrica afetando neste momento. O que me impede, esse gráfico o que me impede para o êxito na vida, o que tem me impedido. Se dentro dessas opções tiver então ele está me indicando iniciativa. Eu tenho que ter mais iniciativa. É uma indicação. Os gráficos, eles são o indicativo do problema energético que está no momento. Então, de posse disso, eu já vi que é a mente. Então, aqui no meu caso, deu que minha mente está sobrecarregada, não tem nenhuma energia negativa telúrica me influenciando negativamente. Então, eu preciso de trabalhar esse campo mental. Então, agora eu vou buscar o desimpregnador, por exemplo. Aí eu já coloquei no decágono, né, que eu fortaleci. Todo testemunho passa antes pelo decágono. Seja pelo decágono duplo, seja pelo decágono simples, sempre perguntando no mínimo 3 horas, mas pergunte ao pêndulo. Então, com um desimpregnador grande, impresso, grandão, eu coloco a minha foto no meio. Com o pedido eu escrevo: desejo que seja desatado de mim toda a energia negativa mental trazida pelo meu pensamento, enviado pelos pensamentos dos outros. E aí eu pergunto ao pêndulo: eu devo deixar esse testemunho quanto tempo? Mais de 1 hora? Entre 1 e 2 horas? Entre 1 hora e 1h30? Entre 1h30 e 2 horas? Entre 1h30 e 1h40? Fechar 1h35? Entre 1h35 e 1h40? Se tiver o relógio radiestésico, ok, 1h36, ok, vou deixar 1h36. Então, se tiver o relógio radiestésico, você vai chegando nos minutos, nas horas, certinho, para que você possa saber com exatidão. Mas no mais, eu estou ensinando vocês a trabalharem sem estarem dependentes de gráfico, tá bom? Então, deixa 1h36 no decágono. Perdão, no desimpregnador. Então, nós vamos agora falar um pouquinho dos gráficos mais comuns dentro da radiestesia. Esse é o gráfico de alta vitalidade, que são 4 círculos concêntricos com o número no centro dele 9797979. Esse gráfico ele serve para vitalizar alimento, vitalizar água, você pode usar ele para vitalizar o testemunho também, para vitalizar pedras. Você pode colocar no centro dele, pergunta quantos minutos, é claro, o gráfico vai estar maior, pergunta quantos minutos as pedras devem ficar, e aí você pode girar no seu sentido positivo, você gira 21 vezes sobre essas pedras ou sobre o que você estará vitalizando. Gira 21 vezes para que ele possa ser impregnado de força positiva, para que você possa usar nos seus trabalhos também, ok?
Os gráficos na radiestesia, eles funcionam basicamente da mesma forma, a gente só tem que saber a função deles. No caso, esse aqui é para neutralizar energias negativas. Então, esse é o diafragma. Nós vamos colocar o testemunho já energizado no decágono, né, no tempo lá que foi mandado. E aí, nós vamos escrever num papelzinho o pedido, pode escrever com tinta preta ou lápis. Nós vamos escrever o pedido junto com o testemunho. Proteção, que energias negativas sejam retiradas do caminho. E aí nós colocamos um cristal correspondente. Coloca embaixo do testemunho e coloca em cima um cristal rosa para poder energizar com amor, harmonia, cura. E assim, se você está pedindo cura, você vai usar um gráfico de cura e vai potencializar com o cristal de cura. E assim, tudo que você puder auxiliar, um gráfico verde, que também é energia do coração, e assim você vai fazer com todos os gráficos. Esses 3 gráficos, a mesa de Damias, o labirinto de Damias e o decágono, eles têm uma função um pouco parecida, que é energizar e enviar à distância. Por exemplo, se eu peguei um testemunho que lá nos gráficos, no estudo, deu que ele precisa de tomar o floral Belém, o floral lá, o Resqui. Então, nós vamos escrever o nome do testemunho completo e vamos pedir para energizar. Vamos pedir para energizar e fazer um floral Resqui. Às vezes a pessoa não tem no local lá onde ele mora, então vamos pedir para energizar para poder formatar aqui. Coloca água, coloca um pouquinho de álcool para poder, como no floral comum, e aí você vai deixar, você vai colocar o nome do floral e o nome da pessoa, o testemunho, e vai perguntar ao pêndulo quanto tempo você vai deixar até que esse floral seja materializado neste pote. Após ter feito isso, após ter energizado, você vai usar ou a mesa de Damien, ou o labirinto de Damien, ou a mesa de Damien para esse envio à distância. E aí você pode colocar um cristal branco, pode colocar um cristal rosa para potencializar esse envio. Mais uma vez, perguntar ao pêndulo quanto tempo deve ser usado. Então, entendemos o seguinte: os gráficos, eles trabalham reconstituindo o campo de energia saudável de um ambiente, de uma pessoa, de uma planta, de um animal. Então, o interessante é sabermos para que cada um serve, para a gente poder ter uma noção, um direcionamento. Alguns gráficos, eles têm até uma função parecida, que é equilibrar a energia no ambiente. Mas de qual gráfico aquele ambiente está precisando? Qual padrão precisa ser alinhado naquele momento? Então é aí que a gente entra com a pesquisa. Você pode parar o pêndulo em cima do gráfico e perguntar qual é a energia. É este gráfico que este ambiente precisa, sim ou não? Ou que esta pessoa, esse testemunho precisa deste gráfico, sim ou não? Muitas vezes só o gráfico de estar no ambiente, você vai perguntar quantos minutos esse gráfico precisa estar nesse ambiente. Então, nós temos aqui, nesse momento aqui, gráficos de cura física. Esse aqui você pode escrever no papel, escreve no papel o testemunho, qual é o pedido, né? Coloca a foto da pessoa no centro, dobra o testemunho, dobra o pedido, coloca embaixo e pode colocar cristais para potencializar esse envio da energia de cura. Esse outro cristal, esse aqui é o programador físico. Esse outro é a pirâmide plana, que serve como um pronto-socorro
espiritual com pronto-socorro energético, tanto para ambientes como para pessoas. Se for para ambiente, coloca o endereço completo, já passado pelo decágono, coloca aqui no centro e coloca a pedra e vê quanto tempo com o pêndulo é necessário. O outro aqui que eu não disse anteriormente, que é a mesa de Damier, pode deixar durante uma noite um copo de água energizando e no dia seguinte, ou pode mentalizar até alguma energia de cura, pode escrever embaixo com o seu testemunho, coloca embaixo, deixa ele energizando, lembrando que é importante a mesa onde você for trabalhar estar sempre alinhada com o norte. Então, você vai ver sempre nos relatos aí da radiestesia, falando da bússola, não é obrigado a ter uma bússola, mas você tem uma noção de onde fica esse norte para que você possa trabalhar sempre com a energia de cura potencializada. Então, falando aqui agora de gráficos para energizar o ambiente, eu vou trazer aqui o ON, o quadrado mágico, o escape, o Yoshua, o desenho de Luxor, o gráfico de Luxor e o Baguá. Todos esses gráficos, cada um deles tem uma função. O Yoshua para meditação ou para trazer uma tranquilidade para o ambiente. O ON, ele é o som do universo, né? Ele é o som do universo. Então, ele é considerado que a temperatura dele tem menos 273 graus Fahrenheit, centígrados, né? Centígrados. Então, Kelvin, perdão. E aí, aqui tem um quadrado mágico que ele vem trabalhar as energias de forma, quando o ambiente está desregulado por energias de forma, quando ele está saturado com energias nocivas, esse é um primeiro bom para trabalhar. O gráfico de Luxor, ele é um dos principais para poder deixar no ambiente. Tem algumas pessoas que colocam ele até como um tapete, e aí ele tem que ser limpo, descarregado a cada 30 dias. Esse gráfico é o escape. Ele é um dos principais gráficos, ele não precisa ter direcionamento para o norte, ele pode ficar na horizontal, ele pode ficar no ambiente, ele corta energias negativas de televisão, de celular, de antenas de rádio, né? Ele pode ser colocado entre você e o computador, ele pode ser colocado no seu celular, como um adesivinho mesmo, na capa do seu celular, para poder te proteger dessas energias nocivas. E aqui é o Baguá equilibrando a energia Yin e Yang no seu ambiente. Então esses são gráficos bons para os ambientes, são os gráficos clássicos, né? A cada dia mais as pesquisas dentro da área energética, elas vão evoluindo e vão trazendo mais informações. Mas esses gráficos já foram estudados, já foram avaliados energeticamente, e aí são seguros para serem usados. Aqui são para restabelecer o campo energético saudável entre pessoas, né? Esse aqui é para harmonizar o Rim, ele é bom para harmonizar conflito entre casais. Coloca a foto ou o nome dos dois casais, do casal, junto com o testemunho e o pedido de cura. Dobra o papelzinho e coloca cristais para potencializar essa energia de amor, de cura, sempre lembrando passar antes pelo decágono, tá bom? E aí ver com o pêndulo quanto tempo vai ficar. Esse outro gráfico aqui é o desembaraçador material. Tem aquela situação na sua vida que não está indo, você faz e não consegue, então coloca um pedido, sempre positivo, nunca coloca um pedido negativo, tá? Estou desempregado, não é isso, estou em procura de emprego, e aí energiza isso aqui é um gráfico que as formas dele vão potencializar para coagular essa energia na sua vida. Coloca a foto, coloca o testemunho, coloca o pedido e coloca um cristal referente, pode aqui no caso ser um cristal vermelho para materialização aqui na Terra, né? Tem o desembaraçador emocional, aquela pessoa complicada emocionalmente, e aí de repente ou você não está conseguindo sair de um estado emocional, e aí então faz a mesma coisa, desejo me livrar desse estado emocional, ou desejo felicidade, harmonia, cura, escreve o seu pedido, coloca
traz a pedra, coloca em cima. O gráfico de harmonia é onde você vai colocar, ele traz evolução. Então, você vai colocar a mesma coisa, o pedido aqui no centro, pode ser um pedido individual, porque aí o gráfico vai estar maior, né? Pode ser um pedido individual, ou se você tem pessoas que você gostaria de harmonizar, corte o nome, coloca o nome, corta o nome da pessoa igual uma pétala, coloca o seu testemunho e o testemunho deles em volta. E aí pode colocar também um pedido individual, um pedido em comum, para que todos se harmonizem dentro dessa linha. E coloca, aqui fala para colocar uma rodocrosita, mas as pedras que servem para harmonizar, você pode colocar junto, visando esse pedido que você colocou. E esse é o último gráfico que eu tenho para trazer hoje, né? São vários, são centenas de gráficos, estou trazendo para vocês os mais comuns. E aí, esse gráfico aqui, ele trabalha no seguinte, esse é o único onde você vai colocar o pedido do que você quer que seja transmutado. Então, se você quer, se a pessoa está doente, e aí então você vai pegar a foto, o testemunho de quem você quer, vai colocar aqui embaixo, e se você quer saúde, aqui você vai colocar então doença. Escreve a doença, escreve, por exemplo, acidente, a pessoa se acidentou, e aí você coloca acidente, coloca aqui o nome, né, bem aqui nessa parte, que aí vai estar maior, e aqui embaixo você coloca o testemunho. E aí essas cuícas aqui, elas vão transmutar a doença para a cura, o acidente para o restabelecimento total. Então, essa aqui trabalha dessa forma, colocando o nome do que para ele ser transmutado para a pessoa no positivo, ok?